Eu não quero bater na escala 6x1 e nem defender a escala 6x1. O que eu quero é discutir a junção do fim da escala 6x1 com a vinda da inteligência artificial. Isso faz a gente abrir a nossa mentalidade, pensar de uma forma diferente. Tudo bem, a busca de uma qualidade de vida, certo? Para as empresas vão ter que se reinventar, vão ter que correr, mas é a busca por uma qualidade de vida. E para a gente entender a discussão que está acontecendo hoje sobre o fim da escala 6x1, a gente precisa antes entender uma coisa importante. Essa discussão não nasceu por acaso, ela não surgiu do dia para a noite, tá? Não apareceu porque alguém simplesmente decidiu levantar esse assunto. Não, na verdade, ela é consequência de uma mudança que vem acontecendo há algumas décadas na forma como as pessoas enxergam o trabalho. A família, o tempo livre, a saúde mental, né? Qualidade de vida. Durante muito tempo, principalmente nas gerações mais antigas, trabalhar muitas horas era visto como um símbolo de honra. E ainda é. Eu trabalho muitas horas e eu gosto disso. Quanto mais a pessoa trabalhava, mais ela era admirada. E ainda é. E existia uma cultura muito forte de que o sucesso exigia sacrifício constante, jornadas extremamente longas e uma dedicação total para o trabalho. E é importante dizer que essa mentalidade ajuda a construir muitas empresas, desenvolve muitos países, ajuda milhões de pessoas a melhorarem as suas condições de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também trouxe consequências que começaram a ser discutidas com mais intensidade nesses últimos anos. Muitas pessoas começaram a perceber que ganhar dinheiro é importante, mas que a vida não pode ser composta apenas por trabalho. Tudo bem, existe o descanso, tem que existir o descanso. As pessoas começaram a perceber que tem uma diferença enorme entre trabalhar para viver e viver apenas para trabalhar. Elas começaram a perceber que o tempo possui um valor que muitas vezes a gente só entende quando ele já passou. E foi justamente dessa reflexão que surgiram esses debates sobre jornada de trabalho. Equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, saúde mental, produtividade, qualidade de vida. Quando alguém trabalha 6 dias por semana e descansa apenas um, muitas vezes sobra pouco espaço para conviver com família, para estudar, para desenvolver novas habilidades, para cuidar da saúde, para praticar atividades físicas ou, sei lá, simplesmente para descansar. E essa realidade é vivida por milhões de brasileiros todos os dias, principalmente na CLT, né? Por isso é fácil a gente entender por que tanta gente olha para a escala 6x1 e acredita que ela deveria ser revista. O interessante é que essa discussão não acontece apenas no Brasil. Muitos países no mundo inteiro estão debatendo esse modelo e debatendo modelos diferentes de jornada de trabalho. Algumas empresas já começaram a testar semanas mais curtas, elas passaram a discutir modelos de trabalho mais flexíveis, já existe modelo híbrido. Algumas pesquisas começaram a analisar se as pessoas mais descansadas poderiam produzir melhor do que pessoas constantemente cansadas. E isso abriu um debate legítimo sobre a forma como o trabalho está sendo organizado na sociedade. E, assim, existe uma pergunta que começou a ganhar força nesses últimos anos. Se a tecnologia aumentou tanto a produtividade das empresas, será que parte desse ganho de produtividade não poderia ser convertido em mais qualidade de vida para as pessoas? Essa é uma pergunta importante, porque quando a gente olha para trás, a gente percebe que a tecnologia sempre prometeu facilitar a vida humana. As máquinas foram criadas para produzir mais. Os computadores
Eles foram criados para acelerar muitos processos. Sistemas, softwares, foram criados para reduzir esforço. E a lógica parece simples. Se produzimos mais em menos tempo, teoricamente, deveríamos ter mais tempo disponível para outras áreas da nossa vida, certo? Mas assim, a realidade nem sempre seguiu exatamente esse caminho. Em muitos casos, a produtividade aumentou e as exigências também aumentaram. As pessoas passaram a responder mensagens fora do horário de trabalho, certo? Passaram a resolver problemas pelo celular, né? Tá conectada praticamente o tempo todo. E isso criou uma sensação uma sensação que muita gente conhece bem, a sensação de que o trabalho nunca termina completamente, não é verdade? E é justamente por isso que o debate sobre essa escala 6x1 desperta tanta emoção, porque ela toca numa coisa que vai muito além de uma simples discussão sobre calendário. Ela toca na forma como as pessoas vivem, no tempo que passam com os filhos, o tempo dedicado aos pais, reservado para estudar, para descansar, para viajar, ou simplesmente aproveitar a vida do jeito que você quiser aproveitar. E é importante a gente reconhecer que essa busca por mais qualidade de vida não é um capricho, ela é uma demanda legítima de uma sociedade que começou a refletir mais sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional, sobre bem-estar, né? Durante muito tempo, esses temas receberam pouca atenção. Hoje, eles estão presentes em praticamente todas as discussões sobre trabalho. Só que é exatamente aqui que a conversa começa a ficar mais interessante. Porque quando olhamos para o assunto apenas pelo lado do trabalhador, uma redução de jornada pode parecer uma solução simples. Só que existe o outro lado da equação, que também precisa ser analisado. Especialmente quando a gente fala de empresas. Imagina um pequeno empresário que tem uma loja, um mercadinho, ou um restaurante, ou qualquer outro negócio que depende da presença de funcionário para funcionar. Se a jornada muda, ele precisa reorganizar a operação dele. Dependendo do caso, ele pode precisar contratar mais pessoas para cobrir esses horários. Ele pode precisar aumentar custos, certo? Vai precisar reestruturar o negócio dele e é justamente nesse ponto que começam a surgir desafios econômicos muito importantes. Eu não estou dizendo que um lado está certo e o outro está errado, pelo contrário. O que faz essa discussão tão complexa é justamente o fato de que existem argumentos legítimos dos dois lados. O trabalhador quer mais qualidade de vida e o empresário precisa manter o negócio, certo? E o consumidor quer ter preço bom, quer ter preço acessível. Só que o mercado busca produtividade e todos esses interesses acabam se encontrando na mesma conversa.